Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista. Desde 2003, o Rio Grande do Sul conta com o programa Primeira Infância Melhor, desenvolvido pela Secretaria Estadual da Saúde com base em um modelo cubano. O PIM visa promover o desenvolvimento integral das crianças. Em 2012, algumas atividades passaram a ser realizadas também pela Superintendência de Serviços Penitenciários aqui do estado. Para falar sobre a importância de ações como essa, eu recebo hoje aqui no estúdio a diretora do Departamento de Tratamento Penal da SUSEP, Simone Zanella. Também conosco a advogada e vice-presidente do Instituto Cidade Segura, Tâmara Soares. Muito obrigada pela presença de vocês, é um prazer recebê-las aqui na TV Câmara para falar, Simone, sobre um assunto que tu conhece de perto, que é o PIM no Departamento de Tratamento Penal da SUSEP. Eu peço que tu inicie a tua fala trazendo um histórico. Como vocês perceberam a possibilidade de trazer um programa considerado pioneiro aqui no Brasil e aí, a partir do momento que se percebeu essa necessidade, passar a realizar as atividades também na SUSEP, por favor? Primeiramente, eu quero agradecer o convite, em especial por esse programa, né, o programa Primeira Infância Melhor, ser algo extraordinário, um programa de primeiro mundo, embora nós tenhamos aí algumas dificuldades, enfim, em termos econômicos, né, no país e no estado, mas ações como essas, e eu tenho reiterado esta minha fala, ações como esta, elas devem ser ampliadas, não é? Devido à sua importância na questão do crescimento da criança, do crescimento no amplo sentido da palavra, não é? Na questão do desenvolvimento neuromotor, na questão dos cuidados com a alimentação, dos cuidados com a questão afetiva, emocional. E o PIM, ele se torna extremamente estratégico para o Departamento de Tratamento Penal, no sentido de que existe toda uma visitação a essas famílias, que são famílias vulneráveis, que são famílias que, em grande maioria da população carcerária, esse é o perfil da nossa população carcerária. 80%, 90% são famílias em situação de extrema vulnerabilidade social e econômica. E o PIM, ele vem como um programa preventivo à violência urbana, não é? No momento que nós estamos fazendo todo o acompanhamento dessa criança e desta família, que é acompanhada indiretamente, nós estamos reduzindo as possibilidades de drogadição, de envolvimento com tráfico, de envolvimento com ações ilícitas. Como nós temos na questão da segurança pública o gerenciamento de crises, e o gerenciamento de crises, nós estudamos junto às teorias do FBI, o primeiro passo do gerenciamento de crises é a prevenção. Em todas as escolas mundiais, onde se estuda o gerenciamento de crises, o primeiro passo é a prevenção, e não o fato em si, não a situação lá já no limite. Sim. E é isso que nós estamos trazendo, inclusive esses ensinamentos do gerenciamento de crises, para o Departamento de Tratamento Penal. Porque nós tratamos especificamente com a violência urbana, com o aprisionamento desses pais e dessas mães, e principalmente quando se trata do aprisionamento das mães, que é o momento que a criança fica em pleno e total abandono. Tâmara, com base nas tuas pesquisas e na tua relação com a segurança pública por meio do Instituto Cidade Segura, como tu avalias o fato do PIM, considerado então um programa pioneiro que visa promover o desenvolvimento de todas as crianças em situação de vulnerabilidade, dele ser levado justamente para casa das crianças que tiveram esse vínculo interrompido por terem pai ou mãe encarcerados? Qual que é a importância disso na tua avaliação? Obrigada pelo convite, agradeço em nome do Instituto Cidade Segura estar aqui com vocês e te cumprimento, Simone, em teu nome, a toda a SUSEP,
os agentes e as agentes penitenciários, né, que estão lá na ponta fazendo esse trabalho tão difícil, que é a UTI do sistema penal, né, e que a gente precisa investir muito. A gente defendemos muito no Instituto o maior investimento, né, no sistema carcerário, justamente porque ele também precisa ser um lugar de prevenção da violência, ele pode ser um lugar de prevenção terciária da violência, né. E quanto ao PIN, esse programa tão importante, e que é nosso parceiro, inclusive, hoje nós trabalhamos na cidade de Pelotas, com o Pacto Pelotas pela Paz, e lá uma das nossas metodologias, que até depois eu trouxe aqui para mostrar, ela é aplicada pelos visitadores do PIN, né, na cidade, então complementando esse trabalho tão importante que o PIN faz. É importante que se diga que o PIN, ele é diferente de outras práticas no sistema público, porque ele é uma metodologia estruturada, porque ele tem um manual, ele tem um ritual de entrega e de intervenção. E essa é uma das bandeiras do nosso instituto, que o poder público cada vez mais utilize o que a gente chama de metodologias baseadas em evidência. Isso faz toda a diferença, né? Inclusive para o próprio servidor, para a satisfação desse servidor e certamente para o impacto que essa metodologia provoca nas pessoas. Por quê? Porque significa estar baseado naquilo que a gente sabe que funciona. E um dos problemas da segurança pública hoje no Brasil, no geral, é que as pessoas, os gestores, gastam muitos recursos, porque não se gasta pouco em segurança no Brasil, é importante que se diga isso. Se gasta muito, mas mal. Por quê? Porque a gente gasta em aquilo que a gente não sabe se vai funcionar ou não. Então, que bom que está havendo esse investimento no PIN dentro do sistema carcerário. Por que que isso é importantíssimo, né? E por que que a gente espera que esse seja um primeiro passo dentro de uma ampla gama de possibilidades de ações que podem ser feitas aí? Rousseau, que foi um teórico, uma das primeiras pessoas que começou a tratar a infância de forma diferenciada do resto do período do desenvolvimento humano, porque a infância, como a gente a concebe hoje, não tem mais de 300 anos. Né? Os seres humanos antes, os pequenos, eram tratados apenas como seres humanos em miniatura. Foi com o avanço da ciência que a gente começou a compreender que a infância ela é um momento particular. Ela é um momento próprio e que ela precisa, portanto, ser tratada de forma diferente como eu trato um adulto, né? Então ele dizia que entre uma pessoa de 5 anos e eu, que tenho 38, a diferença é muito pequena. Mas entre uma pessoa de 0 anos, recém-nascida, e uma de 5 anos, existe um abismo. Os primeiros 1000 dias até os 3 anos de idade, considerados a primeira infância, dentro da infância, eles são absolutamente fundamentais no desenvolvimento humano. Essa pessoa, esse período é o período de ouro. É o período em que o ser humano mais se desenvolve, como em nenhum outro período da sua vida. É claro que depois vai ser importante a gente continuar ensinando, estimulando essa criança, e a gente sabe que o cérebro só completa seu desenvolvimento aos 21 anos, né? Então tem um período ainda, pela vida toda, as pessoas podem aprender, mas nada nunca como nesse primeiro período. Então é aí também que estão os principais fatores de risco. Porque se eu tenho o principal momento do desenvolvimento dessa pessoa nestes primeiros anos, eu vou ter também os principais fatores de risco nestes primeiros anos. E a gente trabalha no Instituto com o chamado modelo ecológico de fatores de risco, que vai nos dizer o quê? Os fatores, eles vão começar no indivíduo, vão para a família, para a escola e para a comunidade em geral. Então, o que podem ser fatores de risco para o indivíduo? Um deles, certamente, é ter pai ou mãe preso, pai ou mãe privado de liberdade. Por quê? Assim como eu olho para minha mãe e olhava para o meu querido, saudoso pai e os tinha como modelo de vida, né? Essa criança também vai olhar para esse pai e para essa mãe como modelo de vida, né? E também vai se familiarizar, portanto, com a criminalidade e até com o encarceramento, muitas vezes, como algo que é natural. Então, para ela, aquilo vai ser um caminho natural. Então, a gente ensinar para a criança que aquilo é uma exceção e que aquele não é o caminho natural e ajudá-la a desenvolver habilidades, e posso falar também um pouquinho disso depois,
para evitar esse caminho é absolutamente crucial. Perfeito. Simone, como que tudo isso que a Tâmara coloca é feito na prática através do PIN? Se tu pudesse explicar um pouco dessa sistemática. A doutora Tâmara falou tudo que eu penso. Vou me abster, eu acho. Mas assim, exatamente por esse viés que nós estamos trabalhando, doutora. No sentido de que nós estamos enxergando nos 100 primeiros dias, esses 100 primeiros dias com certeza tem a nossa total atenção, porque esses 100 primeiros dias, inclusive, vão me indicar uma evasão escolar lá nos primeiros anos dos bancos escolares. E que já é a primeira exclusão, a primeira marginalização desse ser. E que depois poderá, ou não, promover demais exclusões até que leve à questão da criminalização desta pessoa, desta criança, desse adolescente. Então vejam bem a importância da nossa atenção nesses de 0 a 6 anos. E isto, eu sinceramente, às vezes eu me pergunto como os gestores na área da segurança pública nunca tomaram, né, para si essa temática. E me parece assim que por uma questão também agora de gênero, né, nós mulheres temos essa abertura para estar indo lá na primeira infância e estudando a questão criminológica. E é com esse viés que nós estamos trabalhando, que todo o Departamento de Tratamento Penal está trabalhando. É com essa visão que nós capacitamos as 10 regiões penitenciárias. Os coordenadores técnicos das 10 regiões penitenciárias foram capacitados na primeira semana de março. Sendo que nós entramos agora em janeiro, mas já de pronto, na primeira semana de março, nós ficamos janeiro e fevereiro organizando toda essa tratativa com a Secretaria Estadual de Saúde, que é coordenada, a questão da saúde prisional é coordenada pela psicóloga Renata Dota. Há muitos anos ela é a nossa interlocutora junto à Secretaria, junto à SUSEP, né? Ela é interlocutora, ela é da Secretaria Estadual de Saúde, a Renata Dota, que faz um trabalho excepcional também, em toda a área da saúde prisional, né, atendendo as demandas dos apenados, enfim. E nós passamos janeiro e fevereiro inteiro organizando essa capacitação para iniciarmos já o ano com o PIN a pleno. Pois é, Simone, vocês estão num processo de incorporar o PIN oficialmente nas atividades da SUSEP. Até então, algumas atividades realizadas a partir de 2012, ganhando força, visitas a partir de 2016 nas residências. O que deve mudar a partir do momento que a gente tiver esse termo, então, de compromisso que a SUSEP deve dar sequência ao trabalho do PIN? Acredito que vai mudar, porque nós vamos ampliar e nós vamos institucionalizar o PIN dentro do departamento. Até o momento nós tínhamos ações parceiras, mas sem uma efetiva vinculação com o departamento. A minha proposta foi no sentido de nós termos um PIN/DTP, um PIN do DTP, no sentido de termos um TAC, um termo de ação conjunta, e que isso fique institucionalizado para as outras gestões que virão junto ao Departamento de Tratamento Penal e que se possa cada vez mais ampliar. Tu comentaste da importância das mulheres se unirem em prol disso e durante a tua fala recentemente aqui na Câmara Municipal, na sessão plenária, tu comentaste do fato de muitas famílias serem... muitas crianças serem criadas por mulheres, terem essa figura como principal, né, como objeto, assim. E o fato justamente de ter esse vínculo quebrado, a importância dessas crianças serem acompanhadas, crianças que por vezes acabam nascendo dentro do presídio e esse acompanhamento ser necessário. De que forma isso ocorre na prática?
essa é uma situação assim traumática, né, doutora? Quando há esse rompimento do vínculo e também há essa questão simbólica, essa questão psicológica que a doutora Tâmara trouxe também, das referências dessa criança. O pai e a mãe sempre serão as nossas referências. Como tratar essa questão de se ter uma referência que está atrás das grades, que está num espaço hostil, num espaço que, na realidade, nenhuma criança deveria estar. Né? Não é atrás das grades, com armas, com armamentos, com algemas. Sinceramente, não é um espaço onde as crianças deveriam estar. Por isto, temos que estar conectados. O PIN será a primeira política pública que vai bater na porta dessa criança que está lá na comunidade, com uma tia, com uma avó, uma vizinha. Nós temos situações que os filhos das custodiadas são criados por terceiros, por presidentes de associações de bairro, por vizinhas, por primas, enfim, tem as mais variadas configurações. E teve um fato, início de 2000, nós tivemos um fato assim alarmante, que 800 crianças não tinham certidão de nascimento. E foi feita uma força-tarefa, e essa força-tarefa foi exitosa no sentido de regularizar essa situação. Força-tarefa com a Defensoria Pública, Tribunal de Justiça, SUSEP, enfim, para localizar. E outra questão, só para complementar aqui um dado, que para a Secretaria Estadual de Saúde também foi e está sendo muito caro essa nossa parceria, porque não se tinha um fluxo de informações aonde essas crianças estão. Porque para isso nós precisamos internamente, institucionalmente, primeiro capacitar os técnicos, sensibilizar os técnicos, para que os técnicos sensibilizem as apenadas e os apenados, para que eles forneçam o endereço, para que eles entendam que não é uma ação persecutória, que não é uma ação de polícia, e sim uma ação de saúde. Só que vejam bem como é complexo, as questões não se dão assim, vamos fazer o PIN, tá. Não são imediatas, instantâneas. Nós temos que capacitar, que mobilizar esse técnico lá no presídio de Itaqui, lá no presídio de São Borja, de Uruguaiana, de Pelotas, para que ele tenha esse sentido dentro de si e também sensibilize o pai ou a mãe que está custodiado. Perfeito. Tâmara, um dos objetivos dessa atividade é evitar uma certa exclusão social, tanto das mães quanto das crianças. Quais seriam os possíveis prejuízos para essas pessoas a partir do momento que uma parcela da sociedade pode pensar, está presa, parece que a pessoa deixou de existir, não é mais cidadão, não é mais detentor dos seus direitos? Como evitar esse pensamento e não promover essa exclusão social? Esse pensamento ele precisa ser evitado mostrando que não há tempo na vida para a gente fazer prevenção à violência, né? As evidências científicas, inclusive, demonstram isso. Nunca é cedo demais, nem tarde demais para a gente prevenir a violência. O que eu quero dizer com isso? Eu comentava com vocês que eu estou com uma convidada especial de 5 meses aqui. A gente pode prevenir a violência com gestantes, meu caso, por exemplo, podemos. Nós podemos prevenir se eu tiver se eu for educada, ainda enquanto gestante, em como educar a minha bebê, que vai nascer daqui a alguns meses, eu já estou prevenindo a violência na vida dela, né? Então, nunca é cedo demais e nunca é tarde demais. Uma pessoa pode ter cometido diversos crimes. Se essa pessoa receber um investimento do Estado, o que é esse investimento? Um processo de cumprimento dessa pena humanizado, uma oportunidade de trabalho prisional,
uma oportunidade, como é o caso das APACs, por exemplo, que fazem uma autogestão dessa pena num lugar que se assemelha a uma casa, portanto, com uma efetiva ressocialização. Exemplos e que há em algumas penitenciárias do estado. Eu conheci muito de perto a PECAM em Canoas, a PECAM 1, que faz um trabalho, né, em que não há nenhum tipo de facção dentro dos presídios, né, todo um cumprimento dessa pena de forma digna, e que a pessoa não tenha que estar vinculada a uma facção criminosa para poder, por exemplo, ter um atendimento médico, que muitas vezes é uma realidade. Então, se eu tenho um cumprimento de pena digno, eu tenho muito mais, eu estou dando para essa pessoa chances dela se ressocializar. Isso é muito fundamental. E aí, a Simone comentava que dizia assim, como é que o gestor não se deu conta de fazer isso antes, né? Esse é justamente sempre o nosso trabalho, que é junto a municípios, estabelecendo planos municipais de segurança pública. Por quê? Os gestores, todos eles precisam se dar conta de que todos são agentes de prevenção à violência. Quando a gente fala em prevenção à violência, a gente não está dizendo, chama o time da prevenção à violência e vai descer 1000 pessoas dentro do estado ou do município. O agente penitenciário, ele pode ser um agente de prevenção à violência, como está sendo nesse caso. A agente de saúde lá do território, comunitária de saúde, que tem capilaridade nos territórios, que entra na casa das pessoas para conversar com essa mãe que está gestante, né, com esse idoso, com esse filho que daqui a pouco está com alguma violência com relação a esse idoso. Essa pessoa é um agente de prevenção à violência. Então, o gestor maior, ele tem que ter essa visão de que ele tem já... O Brasil, a diferença inclusive de muitos outros países, nenhum país como o Brasil tem, através do SUS, agentes comunitários de saúde, que são talvez um braço extremamente qualificado de ações de prevenção à violência. No nosso trabalho nos municípios, a gente faz muita parceria com a saúde, porque a saúde tem essa visão de evidências, o que funciona para prevenir a violência. Essa conversa flui muito com os colegas trabalhadores e trabalhadoras da saúde. Então, com metodologias que funcionam, com conhecimento que funciona, mesmo no caso dramático, como a Simone colocava, de que essa mãe está apenada ou esse pai está apenado e essa criança tem que visitar esse presídio, que obviamente não é o ideal, mesmo assim, a gente sabe hoje, o conhecimento científico, né, já há evidências no sentido de que o vínculo com essa mãe, ele precisa ser mantido, porque esse vínculo, esse apego seguro que eu preciso estabelecer entre a criança e a sua mãe é um antídoto para a violência. Então, é preciso sim investir, e elas são as que têm melhor custo-benefício, ou seja, né, eu invisto, para cada dólar investido, pesquisas internacionais, eu tenho em torno de $30 de retorno na sociedade, para programas que fortaleçam o vínculo entre a mãe e a criança. O PIN não é o foco principal dele, isso, porque é desenvolver essa criança. Em caso em que a criança tá em casa com a mãe, esse agente do PIN, ele vai ensinar esse relacionamento. O PIN é uma metodologia, existem muitas outras metodologias mundo afora, e nós, inclusive, desenvolvemos algumas delas, no sentido de especificamente trabalhar esse vínculo, porque hoje se sabe, e houve até semana passada aí a divulgação de um estudo de 50 anos nesse sentido, acompanhou pessoas por 50 anos, então se sabe que esse apego seguro, esse vínculo, ele é um antídoto contra a violência. Mesmo crianças que tenham muitos fatores de risco, conseguem diminuir o impacto desses fatores de risco nas suas vidas se eles tiverem um apego com a mãe. Perfeito. Nós chegamos ao final do primeiro bloco do TV Câmara Entrevista. Logo mais as nossas convidadas voltam com outras informações e análises sobre o programa Primeira Infância Melhor. Fique com a gente. Fique mais perto da natureza sem sair de Porto Alegre. Conheça os Caminhos Rurais, uma rota turística pela zona sul da capital gaúcha que abrange 11 bairros. São propriedades rurais que oferecem lazer, descanso, produtos naturais e educação ambiental para escolas a poucos minutos do centro da cidade. Nesse recanto singular, pequenos produtores preservam a vocação agrícola do Rio Grande do Sul e oferecem atrativos como passeios a cavalo, opções de lazer ao ar livre, serviços de hospedagem e de gastronomia.
Por vias pavimentadas ou estradas de chão em boas condições, os acessos conduzem a atrações diversificadas em 41 locais. Você pode escolher entre passar um final de semana ou apenas passear por um dia. Ligue para o número 0800 517686 e conheça as agências de viagem que operam o roteiro ou faça sua agenda com os próprios empreendimentos. O endereço na internet da Associação Porto Alegre Rural é o www.caminhosrurais.tour.br. Não deixe de conhecer a zona rural da cidade. Visite, você vai se surpreender. Estamos de volta com o TV Câmara Entrevista, que hoje aborda o programa Primeira Infância Melhor. A iniciativa foi criada em 2003 pela Secretaria Estadual da Saúde, com o objetivo de promover o desenvolvimento integral das crianças. A partir de 2012, as atividades começaram a ser realizadas pela SUSEP, entre as apenadas da Penitenciária Feminina Madre Pelletier e os filhos delas. Comigo hoje aqui no estúdio estão a diretora do Departamento de Tratamento Penal da SUSEP, Simone Zanella, e a vice-presidente do Instituto Cidade Segura, Tâmara Soares. Simone, tu comentaste comigo anteriormente que desde 1991 atua, então, na Superintendência de Serviços Penitenciários, atualmente coordenando o Departamento de Tratamento Penal. A tua formação é em serviço social. Eu te pergunto como que iniciou esse interesse em trabalhar nesse setor que tu atuas hoje e quais são os principais desafios, porque a gente sabe que a sociedade tem ainda certa resistência com relação a ações sociais em prol dos apenados, né, que promovam essa ressocialização e que deem a eles uma oportunidade de vida diferente. Como é que iniciou essa trajetória e aí os principais desafios? Bom, a minha trajetória junto ao sistema prisional iniciou num estágio de serviço social no Instituto Psiquiátrico Forense Dr. Maurício Cardoso, nosso dito manicômio judiciário. Ali eu comecei a minha trajetória e comecei os meus estudos, enfim, que culminou numa dissertação de mestrado sobre a questão dos direitos humanos dos pacientes em medida de segurança no manicômio judiciário do estado do Rio Grande do Sul. E continuamos várias interlocuções com o governo federal, com o Departamento Penitenciário Federal, Secretaria Nacional de Segurança Pública, e todos esses vieses, todas essas matizes, muitos encontros com o Dr. Marcos Rolim, muitos ensinamentos com o nosso ilustre presidente do Instituto, a quem eu admiro muito também, pelo trabalho, pela trajetória, pelo comprometimento. E todas essas referências foram construindo essa minha trajetória no sentido de que, se nós queremos um país melhor, se nós queremos uma cidade melhor, se nós queremos um estado melhor, nós temos que buscar garantir direitos, principalmente para as pessoas que estão em situação de cumprimento de pena, que estão privadas de liberdade. Toda e qualquer pessoa privada de liberdade, ela só perde um direito, o direito de ir e vir. Nenhum outro direito no Brasil pode ser retirado desta pessoa. Muito pelo contrário, todos os gestores, todos os estados, todos os secretários estaduais e o presidente da República devem, sim, garantir direitos às pessoas em cumprimento de pena privativa de liberdade. Por quê? Porque quanto mais humanizado nós tivermos o nosso sistema carcerário, melhores serão os resultados para a própria sociedade. Então, se você quer uma sociedade segura, você tem que apoiar que as pessoas privadas de liberdade recebam um atendimento. Se você quer saúde no seu município, você tem que apoiar a saúde prisional. Porque se nós tivermos um surto de tuberculose dentro de um estabelecimento penal, os familiares entram e saem.
saem, andam no ônibus, andam na lotação, os filhos dos apenados, das apenadas visitam, estão na escola junto com seu filho. Então não existe mais aquela concepção de instituição total e totalizante, aonde o indivíduo privado de sua liberdade, ele fica totalmente sacado dessa comunidade. Ele está interagindo direta ou indiretamente por meio dos seus familiares. Por isto que nós somos tão preocupados e tão comprometidos, por exemplo, com a saúde prisional. Porque no momento que nós estamos cuidando dos apenados, nós estamos cuidando de todo o seu município, de toda a sua comunidade. No momento que nós estamos garantindo direitos e humanizando esses direitos, humanizando essas práticas prisionais, com atendimento à gestante, com a garantia do pré-natal, com um parto humanizado, onde essa gestante seja acompanhada por um técnico também do seu estabelecimento prisional, se não tiver familiares, enfim, se não puder ser acompanhada por alguma circunstância, porque às vezes o pai também está preso, mas que ela não sinta que essa criança, ao nascer, já não tenha como resposta social, primeira resposta social, o abandono. Que essa criança, ao nascer, que ela possa já encontrar os braços do Estado por meio das políticas públicas. E se ela está vinculada a uma política pública de segurança, essa política pública de segurança também deverá estar presente durante, né, esse processo de nascimento do filho, etc. Porque é uma grande incoerência, e divido aqui com a doutora Tâmara, é uma grande incoerência nós queremos humanizar uma mulher que cometeu um crime, abandonando ou ela tendo algum maltrato no momento que está dando à luz ao seu filho. Talvez a gente possa, inclusive, resgatar esse ser humano dando-lhe um bom trato. Com certeza. Provavelmente nós possamos estabelecer um vínculo muito forte com esta pessoa nesse momento. E nós que já passamos por esse processo de gestação, enfim, que temos filhos, nós sabemos o quanto é revolucionário, né, se ter uma ilustre convidada mexendo, né, e toda essa revolução hormonal que a mulher sente e passa, e revolução emocional também, etc. E nesse momento, essa mulher que cometeu o delito receber o abraço da equipe técnica, que depois vai lhe acompanhar intramuros. Mas naquele momento, a equipe pode estabelecer um vínculo sensacional com essa pessoa e podendo, inclusive, mudar esta vida, mudar o rumo desta vida. Doutora Tâmara, é possível que esse tratamento mais humanizado e o ambiente do sistema prisional mais adequado possa facilitar a ressocialização e evitar que a pessoa que está naquela condição venha a cometer novamente delito? Quais são as pesquisas nesse sentido? É a única forma, né? Para que haja uma efetiva ressocialização. Então, que coisa boa ouvir essa visão tão correta, adequada da Simone, né? Saber que a gente tem uma gestora que está à frente desse departamento tão importante com essa visão. Por quê? Hoje, essas metodologias com as quais a gente trabalha, mãe e criança, fortalecendo esse vínculo, há evidências da sua aplicação dentro de presídios. Infelizmente não no Brasil, ainda talvez, né? Mas fora do Brasil, e inclusive em países da América Latina, Chile, México, Colômbia, e aí Estados Unidos, Europa, diversas evidências, no sentido de como elas são transformadoras e de como a gente faz duas coisas com elas. Primeiro, a gente ressocializa esse sujeito que está cumprindo a pena.
E segundo, a gente diminui o risco desse filho, dessa criança, que se não for trabalhado, ele vai seguir o mesmo caminho, ou tem uma chance muito maior, uma probabilidade muito maior de seguir esse caminho do pai e dessa mãe, né? Infelizmente, a gente está vivendo um momento em que há uma visão muito perversa a respeito do chamado criminoso, né? Parece que há uma autorização social para nós excluirmos os criminosos, os chamados criminosos delinquentes, né? Se a gente for pensar quem são essas pessoas variam muito. Essas pessoas não são um grupo homogêneo de pessoas. Há um pequeno grupo de pessoas que cometeram esses, sim, crimes muito graves contra a vida, inclusive esses que o Brasil tem uma pequena porcentagem de encarceramento, porque a gente desvenda não mais que 5% dos homicídios que acontecem no país. Isso é um problema grave que o sistema de justiça tem que enfrentar, né? Então, nós temos na nossa população carcerária, essas pessoas que estão lá dentro dos presídios da SUSEP, pessoas que cometeram os mais diferentes delitos. Alguns pequenos, outros maiores. E a ciência nos diz que quem tem maior risco de voltar a cometer um delito é aquele que já cometeu um delito. Então, se eu quero prevenir a violência, é uma questão quase matemática. Eu preciso focar e investir e prevenir uma futura violência com esse que está dentro, que o Estado já chegou nele, que ele está dentro do sistema penitenciário. Eu preciso olhar para esse sujeito. Porque a ciência nos diz princípio do foco e princípio do risco. Eu preciso focar em determinados grupos e focar em determinados territórios, porque a gente sabe que a violência ela não se dá de forma igual, por exemplo, dentro de uma cidade. E eu tenho que focar nas pessoas que têm mais risco. Isso nos diz a ciência e é preciso, faça um apelo, né? Para que as pessoas cada vez mais entendam que assim como a gente não dá aspirina para quem tem câncer, nem quimioterapia para quem está com dor de cabeça, a ciência da segurança pública também existe, assim como existe ciência na medicina. E a gente precisa dar o remédio adequado para cada um dos problemas. Então, como a Simone comentava, como a gente comentava no intervalo, não se previne a violência só com viatura e armamento. Ao contrário, se previne a violência com metodologia, trabalhando as pessoas e trabalhando os seus comportamentos, a sua agressividade, a sua impulsividade. Tu me perguntaste sobre evidências, vou dar um exemplo de um estudo que saiu recentemente agora, de um prêmio Nobel de Economia, que ele investigou uma pré-escola. 50 anos atrás, numa pré-escola, esse professor dividiu a sua comunidade muito pobre em 2 grupos, e um grupo ele convidou para ir para a pré-escola. Hoje, inclusive, que está se falando aí em não ter mais, né, educação por escolas. Ele levou esse grupo para a sua pré-escola e deu uma atenção especial para essas crianças. Trabalhou com elas o que a gente chama de habilidades socioemocionais, que é uma bandeira, né, e uma metodologia do nosso instituto que nós temos também. Então, metodologia socioemocional trabalha o quê? O autoconhecimento, a autorregulação, a minha habilidade de me relacionar com outras pessoas, tudo isso fundamental para prevenir a violência. Ele trabalhou com essas crianças e depois os 2 grupos seguiram o seu curso normal de vida. Lá adiante, eles fizeram uma análise comparando esses 2 grupos 20 anos depois e olharam os seus desempenhos em termos de QI, matemática, inglês e tal, e não havia muita diferença. E esse Prêmio Nobel de Economia se deu conta de olhar a trajetória de vida desses grupos. Aí estava a diferença. Porque um grupo estava bem na sua vida, tinha um trabalho fixo, uma família constituída. O outro grupo tinha maiores índices de tabagismo, drogadição, encontros com a polícia, dependia mais da assistência social, tinha se divorciado mais vezes, ou seja, tinha uma vida muito mais instável. E essa instabilidade de comportamento tinha sido determinada pela falta lá atrás daquele aprendizado daquelas habilidades, mas não parou por aí. O estudo da semana passada divulgou algo mais. Eles investigaram agora, Simone, o efeito desse mesmo aprendizado lá na infância nos filhos dessas pessoas, 50 anos depois. E a mesma coisa eles constataram, que o treinamento que essa criança recebeu
determinou uma trajetória de vida no seu filho diferente também e, portanto, mais estável e longe da criminalidade. Sim. Então, se eu tenho a possibilidade de trabalhar com esses pais e com essas mães no presídio, eu preciso entregar essas metodologias que funcionam, não é o que eu acho que funciona, é algo que esteja comprovado que já funciona, porque isso gera um impacto, não é daqui 50 anos. O impacto da prevenção à violência bem feita é daqui 6 meses. Os reflexos das atividades realizadas pelo PIN serão vistos mais para frente justamente na vida dessas crianças que são acompanhadas. Tu comentavas para mim isso anteriormente, né, Simone, com relação a colher esses frutos. Com certeza. Não penso assim que imediatamente a sociedade poderá observar nós por meio de dados, sim. Mas essa proposta agora, essa institucionalização do PIN junto ao departamento, junto à SUSEP e à Secretaria de Administração Penitenciária, a nossa nova secretaria, CEAPEN, eu penso que daqui a 10 anos nós não teremos essas crianças ingressando junto à fase. E daqui a 21 anos nós não teremos essas crianças acompanhadas ingressando no presídio. E como bem foi falado, essas ações são ações científicas, não são ações que uma mulher que tem filhos, que é sensível à questão da infância e de crianças, está inventando dentro da superintendência. Muito antes, pelo contrário, são ações muito estudadas por vários cientistas políticos, cientistas sociais, criminólogos, e são ações matemáticas também, são ações objetivas, porque com certeza o resultado, nós teremos um resultado positivo para toda a comunidade, para toda a sociedade. A doutora Tâmara comentou de um dado importante da gente destacar, que cada dólar investido em prevenção gera uma economia no futuro em outras ações. Vocês estão tentando fomentar as ações do PIN na SUSEP por meio de parcerias e verbas, recursos do governo federal também. Como é que está esse processo? Sim, nós como é recente essa questão da parceria institucional, nós estamos iniciando já a formulação de projetos para que venham verbas do governo federal junto ao Ministério da Justiça, para que nós possamos apoiar amplamente a Secretaria também Estadual de Saúde, com verbas da Secretaria de Administração Penitenciária. Então, fazendo essa interlocução e indo nos municípios, participando das câmaras de vereadores, expondo essa proposta, porque inicialmente se tem um rechaço. Se é assunto de preso, eu não quero falar. Se é assunto de preso, não me interessa. Mas nós estamos quebrando esses paradigmas no sentido de trazer essa temática da família dos apenados, da família das apenadas ou custodiadas, como queiram, né, a terminologia que quiserem usar, trazendo a importância desse atendimento a essa criança que está com um dos seus pilares aprisionado, que está destituída desse convívio diário, importante, primordial. E nós vamos além, inclusive, e pensamos que até uma baixa acuidade visual pode levar à violência. E tratar a acuidade visual, o que é? É saúde. Com certeza, cada dólar investido na prevenção nos retornará 30, 60, 80, ou talvez não teremos nem como mensurar quantos dólares, porque uma vida humana que é tirada na sociedade por um homicídio, não podemos mensurar uma vida humana. E se nós evitamos que haja ali a possibilidade de um ser humano se desenvolver e vir a cometer um delito dessa monta, se nós podemos evitar que uma vida humana seja perdida, eu penso que não tem mensuração, né, para a sociedade.
Já vai ter valido a pena, né? Com certeza. E é nessa perspectiva que eu trabalho, que tenho essa missão junto ao meu trabalho, que muito me orgulha também, ser uma operadora de execução penal. Sou uma operadora de execução penal, sim, com muito orgulho. E estamos trabalhando esse orgulho e essa sensibilização com os agentes penitenciários. Porque eles também são agentes promotores de direitos humanos. E como parceiro desse processo todo, existe o Instituto Cidade Segura. Eu quero, Tâmara, abrir que tu fale para as pessoas que conheçam o trabalho desenvolvido por vocês. Vocês têm um site também na internet onde tudo fica disponível para a população, por favor. Legal. Chama Instituto Cidade Segura, né? Facebook, Instagram também, Instituto Cidade Segura. É só colocar ali o www também, Instituto Cidade Segura. E uma das coisas que a gente faz é medir o impacto das intervenções, né? Eu vou fazer um desafio aqui para Simone, porque acho que seria fantástico que vocês avaliassem o impacto, né? Dessa aplicação do PIN dentro do sistema penitenciário. E já que o tema era PIN, eu trouxe para mostrar, nós somos os apoiadores técnicos do Pacto Pelotas pela Paz. Temos também muito orgulho em dizer que a gente reduziu em 50% já os roubos a pedestres, em 30% os homicídios na cidade, né? Em pouco mais de ano e meio aí de atuação. Aí eu trouxe para mostrar para vocês, para que a Simone também conheça, uma metodologia chama Conte Comigo, que é esse livrinho aqui, é o manual dela, né? Então tem uma mãe e essa criança. E essa metodologia justamente ela foi aplicada em Pelotas pelos visitadores do PIN, no âmbito do Pacto Pelotas pela Paz. E esse é um livrinho, olhem só, não tem palavras no livro, né? Por que não tem palavras? Porque esse é um livro para estimular o desenvolvimento de crianças que ainda não sabem ler, 2, 3, 4 aninhos antes de entrar na escola. Então a mãe é ensinada por nós a ir fazendo perguntas. Então esse é um livro em que as crianças vão ajudando as pessoas na sua comunidade. São livros, né, que tem um visual assim, muito próximo do que é a realidade dessas crianças. E esse programa ele já foi medido, ele é aplicado hoje ele é recomendado pela OMS. E o nosso instituto ele tem a licença para aplicá-lo no Brasil. E ele tem um impacto em preparar as crianças para a entrada na escola, ele reduz a evasão escolar, melhora o desempenho escolar da criança quando ela ingressa na escola depois de fazer o programa e, muito especialmente, ele melhora, ele qualifica, estreita o vínculo entre a mãe e a criança, que, como a gente falou, é um antídoto contra a violência, né? É determinar que essa criança trabalhe as suas habilidades de relacionamento e, se ela puder fazer isso com a sua mãe, ela vai aplicar as mesmas coisas com os outros e ela não vai se sentir, não vai ter o potencial de fazer mal para as outras pessoas, né? De machucar uma outra pessoa se ela tem esse vínculo bem estabelecido. Então, esse é o foco de algumas... A gente tem outras metodologias, eu trouxe essa porque ela tinha relação com o PIN. Sim. Mas, assim, existe muito conhecimento que pode ser aplicado. Parabéns novamente à SUSEP por estar fazendo essa ação, né, e ao governo do estado, e a gente espera que seja a primeira de muitas. Primeiro, que ele seja ampliado também aos filhos dos homens que estão apenados, né, que ele seja medido, porque é importante a gente mostrar para a sociedade os resultados, a gente vai mudando essa cultura que a gente falava, e a gente tem hoje o conhecimento disponível de uma série de metodologias que podem ajudar nesse trabalho tão importante e que é preciso que as pessoas defendam na sociedade a importância da prevenção à violência, que é o caminho mais sustentável, seguro, para a gente efetivamente reduzir a violência. Perfeito. Para encerrar o nosso programa, Simone, o que tu acha desse trabalho? Mensagem final para o pessoal de casa, por favor. Eu agradeço muito esse espaço da nossa Câmara de Porto Alegre, do espaço que nós tivemos para falar no plenário, e essa possibilidade de poder retribuir também, de certa forma, à sociedade, não é? Tudo que a sociedade também me deu por meio do meu trabalho. Eu estou num momento assim, profissional muito satisfeita por nós podermos estar agregando esses conhecimentos, agregando pessoas,
agregando a equipe toda do departamento está muito comprometida com este trabalho e tem levado a cada cantinho do estado, do nosso estado, temos levado essa mensagem de ânimo, essa mensagem de que sim, podemos mudar, de que por mais difícil que seja uma instituição prisional, como todos sabemos, a questão cultural, a questão mais bélica, digamos assim, né? Mas que estamos buscando toda a instituição para essa mudança paradigmática. Então, eu só tenho a agradecer a todos os parceiros e novos parceiros que vamos agregar. Já me sinto, já sinto o Instituto parceiro do Departamento de Tratamento Penal e penso que só temos a avançar com verbas do governo federal, quiçá daqui um pouco com verbas internacionais, que nós sabemos que existe essa possibilidade, e rogo que esse programa dê bons frutos para a sociedade e reduza a violência para que nós possamos viver dias melhores, dias mais tranquilos. Tá certo. Parabenizo vocês duas pelo trabalho, agradeço a presença e a disponibilidade de estarem na TV Câmara, agradeço também a sua audiência. Não esqueça que você pode continuar acompanhando informações sobre TV Câmara Entrevista e sobre outras produções da TV Câmara, também por meio das nossas redes sociais. Até a próxima edição.